RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa noite. O Cruzando as Conversas de hoje trata da situação dos imigrantes e refugiados aqui no Rio Grande do Sul. Pois a ausência de locais de atendimento e acolhimento, cursos de línguas e também políticas públicas específicas acabam dificultando o acesso à saúde, à moradia e ao mercado de trabalho. Aqui em Porto Alegre, o Centro de Referência e Acolhida aos Imigrantes e Refugiados, previsto há mais de 2 anos, não saiu do papel. A Prefeitura trabalha agora para a implantação do CRIM, o Centro de Referência ao Imigrante. A pergunta é: temos condições estruturais e sociais de continuar recebendo imigrantes e refugiados como os venezuelanos? Este é o tema do programa de hoje, que nós vamos estar aqui durante 1h30 avaliando com a diretora do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, Maria da Graça Paiva. Maria da Graça, muito bem-vinda. Boa noite. Obrigada por estar conosco. Prazer. Também aqui ao meu lado, o coordenador da Coordenadoria dos Povos Indígenas e Direitos Específicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, o Guilherme Fur. Bem-vindo, Guilherme. Obrigada pela presença. E aqui à minha esquerda, a coordenadora do Programa Brasileiro de Reassentamento de Refugiados, a Karin Vapechovski. A gente já vai entender o que é este Programa Brasileiro de Reassentamento de Refugiados, que é ligado à Acnur, à ONU, não é? E também ao Ministério da Justiça. E ainda contamos com uma convidada especial, que é a professora de Jornalismo e Relações Internacionais da Uniriter, a Denise De Roque. Muito prazer te reencontrar, Denise. Obrigada. Uma querida colega de outros tempos, também no jornalismo. Mas, enfim, são todos muito bem-vindos para esse debate, que é de extrema importância. O tema suscita que a gente trate, avalie e verifique as condições do município e do estado, não tenha dúvida. Lembrando que a você aí de casa, a participação é sempre muito bem-vinda e você pode enviar pergunta ou também alguma dúvida através do seguinte WhatsApp: 99815-9990. Eu vou repetir, é o 99815-9990. E para o seu comentário aparecer na nossa tela, as mensagens devem ser enviadas através do Facebook /RDCTV Digital e também do Twitter com a hashtag Cruzando as Conversas. Não esqueça da hashtag Cruzando as Conversas. Enfim, eu acho que a gente poderia começar avaliando, e fique muito à vontade para as suas contribuições, avaliando a importância que eu me referia agora de tratarmos deste tema dos refugiados, dos imigrantes, ou seja, a gente acompanha todo dia as notícias que vêm da Europa, Exato. de Roraima, aqui no norte do nosso país, e o drama daquele estado brasileiro, e é muito provável que o Rio Grande do Sul também passe a receber os venezuelanos que acabam entrando no nosso país através de Roraima. Começamos com você, Karin, que, pelo que você dizia antes, aqui deste grupo é a mais experiente com a temática, né? É, mais ou menos 15 anos que nós trabalhamos com reassentamento de refugiados, e esse trabalho com o reassentamento nos abriu outras portas, tanto que hoje nós compomos e também trabalhamos para a formação de uma rede de parceiros, também envolvendo a questão da migração e todos os outros fluxos migratórios. O programa de reassentamento, ele é um programa um tanto pequeno em relação às demandas que nós temos, porque é um programa financiado pelas Nações Unidas. Mas a nossa prática desenvolvida de acolhimento, de toda a tecnologia social que nós criamos dentro do programa de reassentamento, ela contribui bastante para que a gente possa também assessorar a prefeitura, assessorar os governos, tanto também o Ministério da Justiça, na criação de algumas políticas específicas de acolhimento. Então, nós somos capacitados para contribuir na criação de um desenho de um plano de integração, um plano de acolhimento. Então, o reassentamento nos propiciou essa série de
experiências, né, e de boas práticas que a gente pode compartilhar. Então, a minha instituição é a Associação Antônio Vieira, que é da Companhia de Jesus, Serviço Jesuíta Migrantes e Refugiados, que também tem uma tradição no mundo para atendimento e acolhimento de refugiados. A gente vai entender no decorrer do nosso programa como é a prática. Denise, não há como, e eu imagino que a academia também tenha tratado muito dessa questão dos refugiados. Qual é o olhar que a academia lança? Bom, no meio acadêmico, né, a gente pode dizer que tem duas vertentes. Uma tem o pessoal que pesquisa esse tema, né? A área da comunicação não é diferente. Eu tenho alguns alunos que têm se interessado por estudar essa questão, e inclusive a preocupação com como é que a mídia tem tratado do problema, pela percepção de que a gente precisa que a sociedade gaúcha, que a sociedade brasileira perceba também que essa é uma questão nossa, né? Então, se a gente quer trabalhar, e eu acho que a questão da gente diminuir preconceitos ela é uma parte importante deste acolhimento, e o que a gente tem visto com alguns estudos é que às vezes a gente ainda repete estereótipos ou acaba dando muita atenção, às vezes a cobertura acaba dando bastante atenção à questão da Europa, porque muito do noticiário internacional vem das agências de notícias, e assim, esse assunto não é novo, mas o fato de, num curto espaço de tempo, parecer que tem um fluxo maior de pessoas entrando no território europeu, aquilo se constituiu lá como um problema e ganhou uma repercussão, e esse assunto passou a ser discutido. Mas a gente também tem essa situação aqui, também precisa dar atenção. A gente teve um fluxo recente, né, com os haitianos, agora com os venezuelanos, mas a gente recebe estrangeiros há muito tempo, só que agora o assunto veio. Por outro lado, a gente também tem iniciativas de universidades, tanto da Uniriter quanto de outras, de tentar formar núcleos também para auxiliar na questão da assistência. Então, também está se vendo essa necessidade da gente também fazer um papel, não só como pesquisador, mas também nesse outro lado, né? De auxiliar a como, na prática, dar um acolhimento melhor para essas pessoas que buscam aqui o nosso estado. Ou seja, é uma maneira também de difundir entre a comunidade em geral a ideia do acolhimento ao imigrante, né? É o compartilhamento de responsabilidades que a gente chama, né? Então, de repente, não é um conjunto de ações e atividades que podem ser feitas, executadas por vários segmentos, né? Empresários, governos, a academia, as instituições da sociedade civil. Então, a gente prega isso muito e a gente acredita que esse trabalho é coletivo. Não tenha dúvida. Então, é coletivo e ele vai ter realmente uma importância para esses fluxos migratórios se a gente se consolidar como prestadores de serviços também, né? Então, nós temos que nos preparar através de políticas públicas, através das universidades, pesquisando, apoiando os serviços, como na área jurídica. Nós temos universidades que apoiam, né? A Universidade Federal e outras também, na área jurídica, da documentação, da legalidade, da documentação deles para eles se manterem legais dentro das leis, dentro do país, dentro dos critérios da lei. E temos da assistência, da psicologia. É um conjunto de ações que vão realmente fazer com que esse migrante, esse refugiado, ele tenha um acolhimento e diminuir o impacto negativo que isso possa causar nas comunidades. É interessante que são os dois aspectos: o imigrante, o refugiado se sentir melhor num outro país, e também o cidadão local estar preparado e de coração aberto, não é? E o poder público? Vamos falar um pouquinho do papel e como tem o poder público, se estruturado diante dessa que é uma realidade inexorável, ou seja, nós vamos acabar recebendo mais imigrantes, mais refugiados. Já tivemos a leva dos haitianos, dos senegaleses aqui no estado. Qual é a avaliação de vocês, Maria da Graça e Guilherme, num primeiro momento? Bom, acho que o nosso estado já tem uma marca histórica de imigração. O Rio Grande do Sul, na sua história, é marcado pela imigração.
Nessa questão dos haitianos, anterior até a minha presença enquanto diretora e deste governo, nós tivemos a criação do Comirate, né? O Comitê Estadual de Apátridos Refugiados. E esse comitê foi muito atuante em 2015, com a chegada dos haitianos e senegaleses, e agora ele está sendo mais do que nunca fundamental neste momento em que nós somos procurados enquanto Departamento de Direitos Humanos, pois acreditamos que o respeito à diversidade como direito de todos é fundamental e principalmente nessa questão. E temos um departamento que é a Coordenadoria Étnico-Racial, onde se trabalha este segmento, uma fala construída em parceria com o Comirate Municipal, que nós temos assento, e o Comirate, agora estamos resgatando o estadual, mas principalmente fomos procurados pela iniciativa privada, né? Por quê? Porque a informalidade do trabalho, que hoje está sendo muito forte na nossa cidade, está realmente numa situação preocupante e precisa de uma rede. Então, tem palavras-chave aqui que já está sendo parte do nosso discurso. Não temos como tratar a questão migratória e de refugiados isoladamente. Ela tem todo um bojo e uma das questões, um escopo muito grande. E uma das questões que nós começamos a conversa, primeiro, com uma escuta a essas comunidades, e elencamos agora assim, o que mais eles precisam, qual é a demanda, e dizemos a própria iniciativa privada que nos procurou, nós vamos ter que nos organizarmos em 2 momentos. Vamos fazer uma escuta deles, culturalmente, neste momento, como é que eles se percebem e o que eles elencam. E essa escuta foi muito interessante, porque alguns dos temas que estão sendo, digamos assim, destacados na nossa conversa, eles pontuam claramente. Começa pela própria comunicação. Quer dizer, eles precisam muito avançar na questão da comunicação para exercer a cidadania e se incluir, né? Se aprender a dominar a língua local. Dominar a língua local. Eles também trouxeram muito essa questão do serviço quando pensam nas UPAs, que eles vão procurar a parte de atenção médica e a dificuldade, novamente, de informação, de comunicação. Trouxeram também, e foi uma das coisas que chamou muita atenção, essa parte de trabalho, obviamente. E uma das questões que nós conversamos junto com o FEComércio, que se responsabilizou também de buscar outros parceiros, como o próprio Sebrae, Fiergs, e pensarmos muito pelo viés da capacitação. Então, Sim. Temos que trabalhar a comunicação, mas temos que capacitar melhor para reinseri-los no trabalho, porque muito do trabalho, e eles listaram para nós, muito do trabalho que hoje eles exercem, está muito na questão de limpeza, restaurante, construção Sim. Civil, auxiliar de produção, carga e descarga, do ponto de vista dos homens. Do ponto de vista das mulheres, ocupam principalmente vagas em setores de limpeza e restaurantes. Mas só que tem um detalhe, assim como os venezuelanos, muitos deles têm certificação de curso superior. E outro impasse é a revalidação de diplomas. E muitas vezes eles são obrigados, de certa forma, a fazer o curso novamente, em vez de um semestre ou 2, mas praticamente repetir Sim. todo o curso. Então, não só a questão de oferta de possibilidade de capacitação, mas também, quando ofertamos, existe a questão do transporte, existe a questão da alimentação, porque às vezes eles não vão poder ter acesso. Maria da Graça, não é uma equação simples essa. Não, a complexidade do tema nos faz fazer exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Parceria com a universidade, parceria com o município, parceria com o setor privado. Né? A gente já amplia, porque eu preciso lembrar a todos aí de casa que o 99815-9990 está liberado para que você também participe para a interatividade de todos. Certamente alguém que nos assiste tem interesse ou em contratar um imigrante, ou fazer contato, ou em auxiliar, ou em apoiar. Então, por gentileza, 99815-9990. Este é o telefone de contato com o nosso Cruzando as Conversas. Mas queremos ouvir ele, o representante masculino nessa nossa bancada de hoje, o Guilherme Fur, que bom ter o representante que é coordenador da Coordenadoria dos Povos Indígenas e Direitos Específicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte. Eu disse no início, Guilherme,
que houve uma tentativa há 2 anos de criação aqui do Centro de Referência e Acolhida aos Imigrantes e Refugiados. Não foi possível, enfim, houve um recuo por parte do governo do estado, foi isso que aconteceu ou não? E, de qualquer maneira, a prefeitura quer criar agora o Centro de Referência ao Imigrante. Vamos entender o que é isso, o que vai acontecer. Bueno, primeiramente agradecer, né, Daniela, a oportunidade, né, de estar aqui entre vocês, aqui hoje nesse tema tão caro, né, e fundamental aí com estarmos ampliando essa discussão, né. Eu acho que a Maria da Graça também resumiu muito bem, tocou nos pontos fundamentais, né, deu uma primeira resumida na complexidade que esse tema, né, afeto e todas essas questões que vamos estar, né, debruçados hoje debatendo. Então, assim, colocar também primeiramente que esse tema para a Prefeitura de Porto Alegre também é um tema mais recente, né? Acho que como a Maria da Graça estava colocando, nós temos, né, a nossa sociedade aí, ela foi gestada, né, através da imigração, né? Então somos também descendentes, né, para além dos indígenas, que são os povos autóctones do território nacional da América, né? Somos então descendentes de alemães, italianos, japoneses, negros, né, a população africana, que também veio em outros contextos, né? Também não de livre migração, né? Mas que nesse contexto mais contemporâneo, então, a gente tem um pouco dessa mudança do perfil do imigrante, né? Então, tradicionalmente, eu coloco assim também que Porto Alegre é a capital do Mercosul, né? Tem um ponto aqui territorial, né? Em termos de proximidade com o Uruguai, Argentina, o Peru, Bolívia, Paraguai, né? Que são migrantes históricos também que a gente tem, então... No Rio Grande do Sul, mais de 100 mil imigrantes, e em Porto Alegre, 35 mil imigrantes, né? Então, é um número bastante contundente, né? Bem significativo. Mas, mais recentemente, né, como vocês já estavam colocando, a partir de 2014, nós tivemos essa experiência, então, dessa realidade do Haiti, né? Então, os haitianos que, né, sofreram também com essas catástrofes ambientais, né? Todo esse problema que, né, essa crise econômica, enfim, e essa adesão do Brasil, né, em termos de uma missão humanitária de colaborar com o Haiti, né? Então, tinha essa realidade no Acre, né, em Rio Branco, também hoje muito parecido com a realidade de Roraima, né, de Pacaraima e de Boa Vista. Então, com uma significância muito grande dos imigrantes e né, também trazendo uma realidade de calamidade pública nesse contexto, né? Então, assim, a partir de 2013, 2014, né, com essa nova leva de imigrantes do Caribe, né, de imigrantes também africanos, como os senegaleses, né, e outras nacionalidades africanas, esse perfil passou a mudar, né? Então, assim, se a gente parar para pensar a comunicação que a Maria da Graça vinha colocando, né? Quando nós tínhamos uma realidade aqui dos hispânicos, né, dessa proximidade que o português tem com o espanhol, isso já não era uma questão tão grave, né? Agora, se tu for ver o haitiano que fala o crioulo, né, o francês né, e o senegalês que fala francês também, e o Wolof, já nos impõe uma dificuldade da própria comunicação, né? Então, esse migrante, isso que a Maria da Graça está colocando é fundamental, que a pessoa chega aqui, ela tem que ter um acolhimento de poder, enfim, para além de aderir à cultura brasileira, né? Ter uma formação em termos da questão legal do país, né? Da nossa legislação, mas também, né, essa questão do português, esse domínio para poder se criar a sua autonomia econômica, né? Inserção no mercado de trabalho. Então, esse desafio, né? Eu comentei antes que não é uma equação simples e não é mesmo. E é por isso que eu queria entender da parte de todos vocês, da universidade, da sociedade civil, do governo do estado, do governo municipal e do governo do estado. O que existe? Vocês falaram muito em rede, né? Que a ideia é fortalecer essa rede de atendimento aos que chegam. O que existe na prática? Eu volto a palavra a você, porque eu queria entender, Guilherme, afinal de contas, o que é esse centro que era para existir, não existiu, e que agora, com outro nome, vai passar a ser construído? O que o município está fazendo de prático no sentido de receber? Desde 2015 foi aprovado um convênio com o Ministério da Justiça, tá?
em que estava previsto um orçamento para abrir um centro de referência com a perspectiva do abrigamento, tá? Mais recentemente, né, em decorrência dessa perspectiva de uma crise econômica, tanto do governo do estado quanto do governo municipal, esse serviço não se tornou possível, né, visto que a gente tinha uma dificuldade grande de ter o espaço para realmente implementar esse centro. Mas, para além disso, também é o seguinte, o convênio, a gente tem um recurso do governo federal num primeiro momento, mas que depois o município e o estado têm que manter esse serviço, né? Então, a gente já tem uma dificuldade muito grande hoje na cidade, com pessoas em situação de rua, com a dificuldade dos albergues, né? Então, esse serviço específico aos imigrantes, ele realmente é uma carência, é uma debilidade que o município tem, que né, o estado tem, e que nós estamos, né, trabalhando, empenhados para superá-lo. Só que isso não é um tema simples, porque todo serviço requer uma previsão orçamentária. Claro. Bueno, visto essa dificuldade de implementar esse convênio, nós, em tratativas com o Ministério da Justiça, revimos esse plano de trabalho e aprovamos, então, um novo convênio que prevê, então, o centro de referência sem a perspectiva do abrigamento, que era a parte mais cara, que necessitava do espaço, desses serviços, né? Então um local para receber, para hospedar o imigrante, esse não vai existir. Agora a curto prazo não, né? Então, assim, a médio e longo prazo estamos trabalhando numa perspectiva futura de, né, enfim, construir isso com essa rede, né? Então, com as parcerias e com uma melhora do próprio orçamento, né? E a gente também trabalhando e articulando essa rede. Eu acho que num primeiro momento, colocado a rede, eu acho que depois eu posso passar para a Karen, falar um pouco do Fórum Permanente da Mobilidade Humana, mas colocar um pouco da perspectiva a partir de 2014, dessa realidade que eu estava colocando, dessa mudança do migrante, dessa necessidade de adaptação e de dentro da estrutura administrativa da prefeitura nós termos, né, esse cuidado, essa atenção e motivarmos, aquecermos esse debate, né, essa articulação dessa rede. Então, tem a instituição do Comirat, né, que é o Comitê de Atenção aos Imigrantes, Refugiados e Apátridas do município de Porto Alegre. A exemplo também do governo do estado. Mas este comitê, ele é integrado por quem? Ele é integrado pela iniciativa, então, da sociedade civil e dos representantes governamentais. Então, existe desde a participação da prefeitura, com seus diferentes setores administrativos, até o governo do estado, o Ministério Público, Defensoria Pública da União, diversas... Poderia citar aqui o Ministério Público do Trabalho. Claro. Mas é um comitê. E as instituições que já de longa data, né, prestam esse serviço relacionado à migração em Porto Alegre e no estado, né? Certo. Eu só tenho uma dúvida de quem nunca se envolveu diretamente com isso. Se não existe um órgão público de acolhimento para receber, na prática, um local físico, para onde vão esses migrantes e refugiados? Onde estão eles? Onde vivem? São instituições que nem o Guilherme comentou, que já tem uma tradição no atendimento. Então, o Cibai Migrações, que fica ali vinculado à Igreja Pompeia, que é uma igreja que é uma paróquia dos migrantes. Então, que tem um serviço há mais de 50 anos. No bairro? Na Barros Cassal. Na Barros Cassal, isso. Praticamente no centro da cidade. Isso, que é da igreja, né, da Congregação dos Calabrinianos, os padres carlistas. Tem na rodoviária das Irmãs, Comig, também da mesma, Comig, mas vinculado também às Calabrinianas, Irmãs. Nós temos o Cassim também, que é uma instituição recente também, que tem em Canoas, aqui em Porto Alegre. Temos algumas outras iniciativas das universidades também, que tem um tipo de acolhimento diferenciado. Mas ninguém hoje possui o abrigamento, o acolhimento, o teto para colocar as pessoas para dormir, para um temporário que seja. Não temos isso. Que tem alguma iniciativa dessas organizações que atendem diretamente, que buscam um recurso para pagar uma noite, 2 noites nos hotéis aqui da redondeza do centro, enquanto que eles procuram, né, um outro tipo de moradia temporária. Então, é um problema. Os albergues municipais, o albergue municipal que abriga uma outra tipo de população,
A gente já fez um estudo, já conversou sobre isso, não só aqui em Porto Alegre, mas também em outras as capitais do Brasil. Ele não serve para colocar essa população migrante, porque ele ainda não está numa situação de rua. São pessoas que chegaram e estão com uma situação de vulnerabilidade bastante importante, mas que têm famílias, eles têm algumas posses, que se vai para um albergue, ele é diferente. Né? Então, eles não têm onde guardar as coisas. Então, é bem difícil, eu acho que é o principal ponto hoje é o abrigamento, porque todo o resto dos serviços, o migrante, o refugiado, ele tem esses serviços, que é o serviço da rede pública, da saúde, educação, da assistência social, tem das universidades. Agora, realmente, um grande afunilamento ali, o problema mesmo está nessa moradia temporária. Porque, basicamente, geralmente um dos principais papéis que as universidades vão fazer nesse tipo de atendimento é auxiliar, por exemplo, com a questão legal, com auxílio na obtenção da documentação, do encaminhamento, às vezes, para o trabalho. Às vezes os cursos da área da saúde também prestam algum tipo de atendimento, mas como a Karen já salientou, essa dificuldade a gente não tem essa estrutura para dar essa moradia. Muitas vezes os próprios grupos, alguns grupos migrantes, eles têm, os que são um pouco mais, tem uma questão de um vínculo comunitário mais forte entre si. Às vezes o que veio primeiro é que acaba acolhendo o novo refugiado, o outro nacional que lá do seu país, né, seu conterrâneo que vem para cá. Então acabam fazendo, mas nem todos os grupos têm essa característica, né? E às vezes a universidade acaba também, assim, a gente não gostaria, a gente quer que esse migrante, que esse estrangeiro, que ele ganhe autonomia, né? A gente quer que os nossos alunos aprendam a lidar com essa questão e abram o seu olhar para esse problema, e a gente quer que esse refugiado, que esse imigrante, que ele consiga andar com as próprias pernas. E aí a gente volta, só que às vezes a gente primeiramente acaba tendo que fazer campanhas para atender situações emergenciais que existem, porque roupa, alimento, que é o problema imediato, para depois conseguir tentar achar esse encaminhamento para essas outras situações. Eu vou pegar esse gancho de campanhas para situações emergenciais para chamar o intervalo e a gente continuar na temática no próximo bloco. Por quê? Porque eu sei de muita gente que quer ajudar e muitas vezes não sabe como. Quero lembrar que você de casa pode participar do nosso programa ligando ou mandando, é o WhatsApp, não tem que ligar não. 99815-9990, a gente aguarda então a sua participação. Comentários podem aparecer na nossa tela através do Facebook /RDC TV Digital ou então no Twitter, sempre utilizando a hashtag Cruzando as Conversas. Um brevíssimo intervalo, a gente volta em seguida falando desse tema que é fundamental para todo mundo, sim. Cruzando as conversas de hoje, falando aqui na RDC TV sobre de reassentamento de refugiados, e a professora Denise Derroque, professora de jornalismo e relações internacionais da Uniriter. A gente no último bloco, no finalzinho do último bloco, falava exatamente das situações emergenciais e de como a sociedade, enfim, se mobiliza, inclusive a universidade, a academia, para ajudar as pessoas nas situações emergenciais. Por quê? Porque os imigrantes precisam de tudo, é isso mesmo, gente, do básico, de comida, de material de higiene e limpeza. O que difere muitas vezes esses fluxos migratórios, né? A gente perguntou, tu colocasse, estamos preparados ou não estamos preparados? A gente nunca vai estar realmente preparado porque a gente não tem o controle de quem vai vir. O fluxo, ele é muito dinâmico, depende dos conflitos, depende de um terremoto, depende de uma série de... É um cenário. O Brasil, a gente se assusta um pouco, o Brasil até há pouco tempo não era destino final de migração e refúgio, não era, porque estávamos a princípio longe das áreas de conflito, ou então o Brasil não tinha nada de muito atraente durante muito tempo. E esse cenário mudou a partir do própria migração haitiana, que foi uma migração que nos ensinou muito. Nós devemos muitas coisas que nós estamos fazendo hoje a essa migração haitiana.
Nós tivemos outras migrações, mas assim, menores, com menos impacto, mais localizadas para São Paulo, uma migração laboral mais controlada e organizada para ir trabalhar em alguns setores, mas essa migração espontânea que chegou sem avisar, porque esse é o natural, não tem que avisar mesmo, né? Essa migração, nós nos assustamos muito e causou aquela chegada, aquela debandada de ônibus para não só para o Rio Grande do Sul, para vários estados que estavam ainda em Manaus, né? Que vieram de lá, né? Isso, e outras fronteiras também. Então, isso causou um impacto muito grande, positivo, negativo, mas também nos ensinou que sim, nós somos capazes de nos adaptarmos rapidamente, nós, comunidades, mas isso não é o suficiente. Eu acho que a gente aprende, sofremos um pouco, aprendemos, mas, enfim, tem alguns desdobramentos muito positivos da questão haitiana. Aí, tanto que agora, nessa venezuelana, que é outro grande fluxo, entre esses dois fluxos teve os senegaleses e outras migrações em razão da Copa, né, que foram localizadas, pequenos grupos, mas teve, e pediram refúgio aqui, aproveitaram o deslocamento para a Copa e pediram refúgio. Então, essas pequenas, mas assim, não sofremos um grande impacto. Agora, a venezuelana... Existe algum número, só para entender, existe algum número oficial de quantos são os migrantes ali a partir de 2000, enfim, 2010 para cá? É que daí tá misturado os fluxos. Aquilo que todo o estrangeiro tem que passar pela Polícia Federal. A Polícia Federal ainda é o órgão que maior detém a informação das entradas de estrangeiros, sejam eles migrantes, refugiados, solicitantes de refúgio, para trabalhar, para casar, para qualquer o tipo de migração. Mas é um número bastante diverso, assim, né? Não temos, assim... O que mais temos aproximado é o CONARE, que é um órgão que trata da questão de refúgio, que é um processo. Aí ele tem muito mais controle. O migrante, muitas vezes, ele sai, ele vai para um estado, vai para o outro, não deu entrada aqui na fronteira do Rio Grande do Sul, mas, na verdade, ele foi para São Paulo e, muitas vezes, ele não se registra de novo lá, ele não atualiza endereço. Claro. Então, isso é um número muito complicado. Vocês trabalham, né? Inclusive, essa questão, nós estávamos conversando com os próprios representantes e nós temos uma situação de trânsito também dos venezuelanos que passam por Porto Alegre para ir para o Uruguai, para tirarem um passaporte de língua espanhola para entrar em Miami ou para ir para um outro país da América Latina. Então, também somos rota de passagem para aqueles que têm ainda um poder aquisitivo maior, que podem fazer esse deslocamento. Então, fica difícil, mas nós temos, em termos de mercado de trabalho, por exemplo, nós temos uma pesquisa que ela está sendo atualizada agora, que mostra, assim, o alto índice no mercado formal em 2016, só que agora precisamos atualizar o dado, de haitianos e senegaleses com emprego formal, mas isso, de lá para cá, houve uma grande alteração. Então, essa variabilidade, né, de fluxo, mais essa questão do próprio mercado hoje de absorção, é que nos levou a pensar mais nesse viés da capacitação, até para pensarmos no microempresário ou no empreendedorismo, porque tem mão de obra muito qualificada, tanto entre os haitianos como venezuelanos e senegaleses, e que, se tiverem uma qualificação tipo via Sebrae, né, pode, daqui a pouco, fazer um trabalho mais associativo, colaborativo, né, de mercado para a própria sustentabilidade. Então, isso está sendo uma das pautas que a gente vem discutindo. Mas a gente vê que, como são várias demandas, moradia, né, espaço de acolhimento, a questão saúde, que agora nós, inclusive, intensificamos vacinação em função desses fluxos, né, não só aqui como no país. Então, se não sentarmos e elencarmos todas essas demandas, fica muito difícil de um atendimento pontual mais eficaz. Então, mas uma das coisas que nós, enquanto departamento, como somos um departamento de fomentar políticas, nós não somos fim, somos meio. E como mediadores, é muito importante essa escuta, tanto de uma parte como de outra, para pensarmos efetivamente
como agir, né? Que estratégia é a melhor. Nós, nesse momento, entendemos que se pudermos agregar da escuta deles o que eles querem, se pudermos elencar, por exemplo, português para estrangeiros, eu sei que já tem um trabalho de voluntários da URGS junto ao Comirate Municipal que vai começar, porque a URGS tem uma tradição, eu sou da URGS, eu sei, de um trabalho referencial nessa linha do ensino do português para estrangeiros. Então, um trabalho intensivo nessa linha para qualificar a comunicação. Mas, de repente, o vocacional, porque mesmo no mercado que a gente queira sair da informalidade e trazê-lo para dentro do mercado formal, tem a questão vocacional. De repente, qual é o perfil dele melhor? Ele está trabalhando em restaurante, mas realmente, de repente, ele tem um perfil para um trabalho mais qualificado no outro espaço. Então, a gente também quer sentar e ver se a gente consegue o departamento de psicologia da URGS para vir sentar conosco a pensar um trabalho voluntário, vocacional, porque a gente tem que respeitar não só a questão cultural, mas a questão, o que eles trazem de bagagem, que pode ser muito, digamos assim, muito útil para a nossa rede, claro, né, que sim, de acolhimento. Mas a gente tem, por exemplo, enquanto Estado, nós temos a Fundação Gaúcha de Trabalho e Assistência Social, a FGTAS, junto ao Cine, a preocupação de legalização da documentação, como é que a gente pode ajudar. Mas o que a gente percebe é que o Estado senta nesta mesa para dialogar, porque para construirmos, certamente, a gente tem que construir juntos. Uma das iniciativas que estava em formulação, até lá na Uniriter, ela partiu de uma observação de que as mulheres haitianas tinham afinidade com determinada atividade. E aí, sim, qual é o trabalho que a gente tem lá, o NARI, que é o Núcleo de Assistência né, aos Refugiados e Imigrantes. Então, a partir dali, se buscar também auxílio de pessoal de outras áreas, de outros cursos da universidade, para quê? Para conseguir fazer um curso, e tem que ser algo, às vezes, muito rápido, né? Fazer uma formação que, em curto espaço de tempo, sirva como um primeiro impulso para que essa pessoa consiga se recolocar, que esse seja um primeiro passo. Agora, eu vejo também que, e isso eu acho que a gente pode trabalhar ainda muito mais junto com a sociedade gaúcha, com a sociedade brasileira, é que existe, eu acho, às vezes, uma percepção equivocada por parte do senso comum sobre quem são essas pessoas que vêm para cá. Essa questão dessas pessoas terem uma outra qualificação, terem uma outra capacidade. Então, esse imigrante que vem nessa nova leva, ele pode ser um aspecto importante de novo até mesmo para o desenvolvimento do Estado e do país. Então, se ele tem capacidade de fazer algo mais, então o nosso esforço passado, talvez essa primeira adaptação, né, porque tem uma necessidade urgente ali, que essa pessoa, que essa família, que ela consiga o seu sustento, né? Então, por isso o trabalho é tão importante. Se a gente pensar, a nossa vida hoje, a nossa identidade, muitas vezes, ela está associada ao que a gente é. Se no passado alguém perguntava qual é a tua família, hoje a gente questiona as pessoas assim, o que tu faz? Qual é a tua profissão? Claro. Então, isso é um traço importante até para a dignidade da pessoa. Né? Denise, você comentou isso e eu lembrei que conheci num hotel em Gramado, não lembro qual era a origem dele, mas era africana. E ele era um senhor com 2 faculdades, já no seu país de origem, falando 3 línguas fluentemente, ou seja, muito mais capacitado que muitos de nós aqui. Então, como você diz, o imigrante pode contribuir muitas vezes, né? E sabe que uma das coisas que nós também ouvimos nessas reuniões com o pessoal da FEComércio é que aqueles que empregaram, eles estão bastante satisfeitos, tanto pela questão do desempenho, quanto do comprometimento, né, em termos de horário, e como de cumprimento do trabalho e com qualidade, porque há uma preocupação não só com ganho aqui para sustento, mas para envio para os que ficaram. Claro. Então, o trabalho tem esse duplo significado, da sobrevivência e da inclusão aqui, mas que sobre algo para mandar para a família de lá. A família que fica, né? Isso... Mas tu tocasses numa questão, de novo, que eu queria trazer, que eles apontaram, do preconceito. Nós temos que desconstruir, enquanto sociedade gaúcha, aquela ideia de quem veio para cá é pobre. Vieram pessoas ricas e pessoas pobres.
nessa situação que nenhum de nós gostaríamos de viver, né? E olhando para esses imigrantes só pelo viés ou da questão étnica ou por esse viés da pobreza, eu passo a querer oferecer somente subemprego, quando normalmente eles poderiam também, por toda essa... mais, não é? Contribuir mais, Verdade. exatamente. Esse imaginário popular de que Este vão imaginário ficar popular, exato. pendurado na assistência, vão ficar usando as bolsas subsistência. Tirando o recurso do brasileiro. Eles nem sabem que isso existe para começar. Verdade. E a migração laboral, ela já disse, ela é laboral, ele veio para trabalhar. Trabalho, então, o exato. que pode acontecer é os brasileiros terem um pouco de receio de pegar os seus lugares que eles não querem. Que também não querem, né? Então, não, é um receio um pouco falso, porque ele vem, a mão de obra vem a desafogar uma demanda que está muitas vezes bastante problemática. Na construção civil, nós tivemos vários casos dizendo que ninguém mais queria trabalhar de pedreiro, mas que os haitianos chegaram e pegaram uma boa leva de trabalho na construção civil. Então, são coisas positivas. Só que muitas vezes as pessoas não se colocam no lugar do outro, né? A questão então, empática, assim, como né? é que seria na nossa situação se, no caso de um refugiado, tu fosse imediatamente tivesse 3 minutos para sair da tua casa e tu só pudesse carregar uma bolsa, uma mochila, o que tu levaria? Né? E aí teria que ir embora dali imediatamente, porque nisso, né? a tua casa, a tua região ia ser bombardeada. Então, essas pessoas, quando a gente começa a se enxergar um pouquinho, né, naquela situação, além do seu umbigo, que nem a gente diz, né? É verdade. Aí passa a ter uma sensibilidade melhor e maior. Eu não sei se você quer complementar isso, porque eu quero... Por favor. Sim, essa questão, né, de como a sociedade percebe essa questão, tem algumas surveys, né, algumas pesquisas são feitas e se pesquisou também isso no Brasil sobre o que as pessoas pensavam sobre imigração, né? Isso pesquisas recentes, assim, feitas aí em 2015, 2016, tempo muito curto. E a gente tem algo entre 30% a 40% de respostas de brasileiros dizendo que acham que a imigração já chegou num ponto que não deveria aumentar, que o número de imigrantes não deveria receber mais imigrantes. Por um lado, a gente tem um lado positivo, a gente pode olhar pelos dois pontos, né? A maior parte não fez essa restrição, mas a gente também tem que olhar e também tem que discutir essa outra parcela desses 30%, 40% que não tem uma visão positiva sobre o tema e talvez formulada baseada em algo incompleto, né? Porque a gente cria uma representação sobre quem é esse outro. Toda essa experiência, talvez, de imigração, ela também está nos fazendo nos confrontar com um conjunto de problemas que são nossos, né? Pode ser a dificuldade econômica e eu gostaria de colocar um outro que é também a questão do preconceito. Quando a gente começa, a gente tem um problema de preconceito racial e esses imigrantes que vieram do Haiti, que vieram do Senegal, também enfrentaram esse problema. Inclusive, a gente tem casos de reações de xenofobia em relação a isso. De agressões físicas mesmo. Fazendo um link, Denise, eu acho muito interessante o que tu trazes, que é o seguinte: se nós formos pegar os dados, os números, a gente não tem nenhum % da população brasileira de imigrantes. A gente muito mais emigra, então o Brasil muito mais sai gente do que entra gente dentro do Brasil. Então, como é que a gente vai alimentar um discurso xenofóbico contra a imigração se a gente é um povo altamente que mais emigra, né? Então, e formado por imigrantes. E essa questão, exatamente. Acho que esse novo perfil do migrante aqui no Sul, ele está associado a isso, né? Que a gente tem que olhar para isso, que por mais que a gente veja muito no discurso do senso comum, que é um povo acolhedor, que o Rio Grande do Sul, que o gaúcho é hospitaleiro, que a gente tem... Mas a gente tem muitos casos de um racismo associado ao imigrante. Então, assim, esse imigrante ele já sofre uma xenofobia, um racismo e muitas vezes uma islamofobia. No caso, por exemplo, dos senegaleses, né? São muçulmanos, são terroristas. Isso é um absurdo, né? Quanto que a gente vê aí a dignidade dos senegaleses, né? Esse esforço, isso que a Maria da Graça estava trazendo, assim, dessas pessoas que integram o mercado de trabalho formal. Os empresários,
quem acolhe a satisfação, né? Porque são pessoas que estão atrás de oportunidades, que quando são dadas essas oportunidades, eles demonstram, né? Essa isso no campo e na cidade, porque tem muitos que vão trabalhar no campo também, não é? E que é isso que a gente vinha discutindo também, desse afluxo, né? Então, assim, numa perspectiva de um aquecimento econômico, onde as oportunidades estão, por isso que os dados e os números são dificultosos. Isso que a Karen estava trazendo é bem isso. Ele dá uma entrada por um estado, daqui a pouco ele está... Porque ele está sempre atrás dessas oportunidades. E isso vai muito do desenvolvimento econômico. São quase nômades nesse sentido, né? Atrás Então, isso também traz essa dificuldade de ter esses números, né? A própria Polícia Federal, ela não consegue administrar isso porque é muito dinâmico. Acaba tendo uma migração interna dentro do país, né? Gente, eu queria, assim, agradecendo muito toda a análise que vocês estão fazendo mais ampla da situação, queria voltar um pouco para a questão bem prática do fato e da pergunta aquela que eu fiz lá no início. Estamos com estrutura para receber? Porque me parece que é um pouco inevitável que os venezuelanos, além dos que já estão aqui muitas vezes, veio o primeiro e a família acabou vindo. O primeiro até pode ter vindo para estudar, por exemplo, a gente acompanha casos que a mídia relata também, né? Então, o que de prático a gente, nessa formação dessa rede aí, nas discussões que estão sendo feitas, enfim, o que a gente pode ter de garantia de que estes novos migrantes ou refugiados vão ter um acolhimento melhor? Vocês que estão trabalhando diretamente com tudo isso e o que a gente pode prever? A lição, no primeiro bloco, eu comentei sobre os haitianos, que foi aquela de colocar no ônibus e mandar para os estados. Foi uma situação de desespero lá na entrada deles e que resultou num impacto negativo. Nós tivemos que nos adaptarmos aqui na rodoviária recebendo pessoas. O que está acontecendo na questão venezuelana? A gente está acompanhando, né, muito esse compartilhamento que o governo federal está fazendo através do programa de interiorização, que é o que exatamente? É perguntar para o governo federal estabelecer um decreto emergencial com recurso, tem recurso para isso, tem toda uma logística feita pelo Exército lá em Boa Vista, que faz o primeiro acolhimento, vacinas, documentação. A estrutura do Exército prepara as pessoas lá para depois seguir em caminho, não para ficar, porque Boa Vista já está... não tem mais lugar para ninguém ficar, nem trabalho para ninguém trabalhar. Então, a ideia é distribuir no Brasil as pessoas que queiram aderir ao programa. Então, já tem uma meia dúzia de cidades no Brasil e Porto Alegre foi contactada pelo Casa Civil da Presidência, pelo Ministério da Justiça, pelo MDS, pelo próprio Acnur, já desde o início do ano, para que também seja uma cidade acolhedora dentro do programa de interiorização. Então, isso é baseado na experiência ruim que se teve, ruim porque não estávamos preparados mesmo, né, na questão haitiana, que foi no improviso. Então, agora a gente cobrou isso do governo federal e realmente acontece a partir de janeiro, fevereiro, né, esse decreto-lei federal que cria esse atendimento emergencial para os venezuelanos. Mesmo assim, nós temos muitas coisas a construir aqui nas nossas regiões, porque uma coisa é uma política, isso daí macro, lá do governo federal, mas isso se desdobrando no município e no estado, nós temos que nos preparar aqui. Né? Então, acho que a gente está ainda em construção, sistematizando as nossas práticas da sociedade civil, colaborando com os governos para a construção de um plano regional, um plano local para essa recepção. Sim. Hoje acontece assim, baseado meio no improviso ainda, porque falta aquela primeira parte que é o emergencial, que é o acolhimento, o albergamento. Pois é, mas nesse sentido, se a prefeitura não vai fazer esse acolhimento, pelo menos na estrutura prevista não é, quem é que vai receber esses venezuelanos que provavelmente venham para cá? Perfeito. Bom, então resgatar um pouco dessa história, complementar um pouco a fala da Karen. Esse plano emergencial ele já vem desde fevereiro, né, com os decretos do presidente da República. E nesse meio tempo a gente foi oficiado pela Casa Civil, né, estamos em tratativas, né, muito próximo também ao governo do estado. E já fizemos, né, algumas reuniões tratando da temática, com visita, inclusive, de representantes da Casa Civil, do Ministério do Desenvolvimento Social,
Agora, no dia 31 de julho, a gente teve uma reunião bem importante também com representantes, né, da presidência aqui, da Casa Civil e do Ministério do Desenvolvimento Social, em que esse tema está sendo, exatamente, essas dificuldades estão sendo apontadas e muito nessa perspectiva, assim, bom, o município e o governo do estado aderindo, quais são as contrapartidas, né? O que o governo federal tem a aportar em termos de logística, de recursos, né? E vendo essa dificuldade histórica também, né? Muito daquilo que a gente vinha comentando do próprio implementação do CRA e do CRIM, essas dificuldades que temos. Então, estamos, né, exatamente articulando essa rede para que, né, as diferentes instituições que têm essa tradição desse trabalho para também ver o que a gente pode estar formulando enquanto um projeto intersetorial, né, um projeto interinstitucional para podermos, né, dar um retorno à Casa Civil, visto essa demanda, que é uma demanda nacional, né, que claro. Essa situação em Roraima, ela está localizada lá e o plano de interiorização, até agora, são em torno de 800 pessoas que aderiram. É muito pouco, né? Então, assim, se não me engano, é São Paulo, Manaus, Curitiba, acho que alguma coisa em Mato Grosso, Pernambuco. Então, de todos os que entraram em Roraima, 800 aderiram só para... Aderiram à interiorização, tá? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá, Manaus, Curitiba e agora nós aqui estamos estudando em Porto Alegre. Exatamente. Veja que é um processo novo, por quê? Porque eles têm um valor estipulado por pessoa, né, para repasse. E aí começa um questionamento que nós vemos discutindo e pensando assim, bom, este repasse está calculado por pessoa, mas é um repasse que permite, ele é para gasto em termos mais de custeio. Mas, por exemplo, para pensarmos em espaço de acolhimento, a gente precisaria pensar também em recurso para, de repente, uma reforma de um espaço, né? Para transformar um espaço acolhedor. E isso, a princípio, não é o que está sendo proposto, né? É proposto uma verba para um número X de pessoas, na média de 50 pessoas, né? Que seria o primeiro momento. Pode variar, mas... Pode variar, mas o indicativo seria mais ou menos de 50 pessoas e um valor relativo a cada pessoa. Isso também já compromete também em termos de pensar melhor essa alternativa, porque espaço é algo que a gente tem que fazer todo um estudo, pesquisa para ver que não é qualquer espaço. Se eles já passaram por uma situação bastante precária, um deles colocou que tinha um banheiro para 500 pessoas. Nossa. Quando eles chegaram, alguns haitianos. Em Roraima. Exatamente. Então, na chegada, foi uma coisa muito precária. Isso causou um impacto também de chegada. Então, a gente não quer repetir ou reproduzir a mesma situação, mas isso é esse diálogo que a gente vem fazendo, sentando, e a palavra, o Guilherme colocou muito bem, é a intersetorialidade que vai funcionar. Nós estamos num momento de pensarmos ações e políticas sociais intersetoriais mesmo, mas saindo da banalização da palavra intersetorialidade e tentando materializar isso, concretizar. Pois é. Você quer complementar? A gente já chamou o intervalo, mas por favor, a palavra é sua. Não, acho que nisso que a Maria da Graça estava colocando, acho que é importante a gente citar isso, que nesse avanço dessas articulações, essas duas reuniões que a gente teve com representantes do governo federal, a gente avançou em alguns pontos, né? Eu acho que a adesão do Exército, né, Karina, última... Então, assim, já existe algum indicativo de que algum outro recurso possa estar sendo articulado a nível de governo federal. Também eu acho que a Acnur, né, tem apontado também que se tiver um projeto bem elaborado que envolva essas instituições, que a gente aponte, né, alternativas, também existe um indicativo de que possa vir recurso nesse sentido. Então, acho que é muito assim esse esforço. Também não adianta aderirmos ao plano de interiorização e essas pessoas chegarem aqui sem ter estrutura, sem a gente ter uma rede organizada, sem a gente pensar na autonomia econômica dessas pessoas, porque essas pessoas não podem estar aqui sem estar conectado exatamente com essa perspectiva de a gente ter uma articulação com o empresariado, de ter... As pessoas querem a sua autonomia, as pessoas, isso que a Karen coloca é muito importante, né? As pessoas não querem estar dependendo do albergue, estar dependendo da assistência social, né? Então, isso é muito importante, as pessoas vêm para
ter uma qualidade de vida, que elas estão num contexto de vulnerabilidade, querem vir para cá para não ficar num contexto de vulnerabilidade. Mas a interiorização significaria recurso para dar exatamente possibilidade de por exemplo, uma família alugar uma casa? O plano de interiorização, ele é organizado pelo governo federal e ele é, como a Karen estava colocando, né? É uma adesão voluntária. As pessoas que querem ir para outros espaços, outras localidades no Brasil, tá? Já existe, é bom colocar que já existem muitos venezuelanos que estão em Porto Alegre, mas que vieram por conta própria, né? Então a gente tem notícia, até gostaria de citar aqui o projeto Araguanei, que é articulado pela Rede Marista, né? Através da Avesol, que é um projeto que, vendo essa nova realidade dos venezuelanos em Porto Alegre, articulou a composição dos próprios venezuelanos, eles também que propuseram, eles construíram o projeto junto, né? São protagonistas do seu próprio projeto de acolhimento, que né? buscaram, né, essa articulação com a Rede Marista, com o Centro de Referência em Direitos Humanos. E que bom, a gente tem notícia dessa organização, que eles estão muito unidos, e que já tem em torno de uns 300 venezuelanos em Porto Alegre que participam desse grupo, né? Que tem as suas articulações, que já fazem alguns encontros. Então, sempre colocando, né, que o imigrante aqui também, a gente tem essa perspectiva que a Denise estava colocando, desse intercâmbio cultural, né? Essa gastronomia associada, essa troca de história da América Latina, no caso dos venezuelanos, isso é muito rico, né? Não essa oportunidade, né? Eu já passo a palavra para vocês de novo, mas eu preciso fazer mais um intervalo, é o nosso último intervalo, porque vem aí o último bloco do nosso encontro de hoje, que está tratando exatamente da questão dos refugiados e imigrantes. Telefone para participar, 99815-9990. Já voltamos. Cruzando as conversas de hoje, tratando da situação de refugiados e imigrantes aqui no Rio Grande do Sul e também na nossa Porto Alegre. Só para entender essa reunião que aconteceu na quinta-feira agora, ontem, hoje, porque a gente não virou a meia-noite ainda. Enfim, o que se avançou no sentido do assentamento, do reassentamento. Nós temos alguns momentos um pouco diferentes. A interiorização eu queria retomar porque o que acontece? As Nações Unidas trabalham junto com o governo federal apoiando esse compartilhamento de responsabilidades através desse programa. E o bom desse programa é que ele permite que os municípios se organizem e proponham um projeto diferenciado. Então, cada cidade está oferecendo no programa aquilo que tem, né? O trabalho, a aula de português, todo aqueles desdobramentos da integração, isso vai para um projeto que é possível a gente dizer para o governo federal, a gente como Acnur, porque nós somos uma agência implementadora do Acnur aqui, nós Acnur, nós a sociedade civil, os governos, é possível a gente se reunir para trabalhar um projeto e dizer para a Casa Civil, olha, Porto Alegre pode receber tantas pessoas nessas condições. Então, semana que vem, né, Guilherme, nós temos uma reunião, porque nós propusemos nesse seminário que teve dia 27 de julho, que foi um seminário proposto pela Casa Civil mesmo, que é sobre empregabilidade para migrantes e refugiados. Nós propusemos a criação desse grupo de trabalho focado nesse desenho de projeto da interiorização. Então, eu imagino que já na semana que vem, no dia 21, nós vamos trabalhar a composição desse grupo e já as providências para criar de uma vez essa possibilidade, essa alternativa de acolhimento, porque eu acho assim, como nós trabalhamos há bastante tempo aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eu vejo que nós temos possibilidade sim de acolher, de oferecer, e não precisa, que isso não seja um peso para a comunidade, para a sociedade, para os serviços em geral. Né? Então eu vejo que acho bem forte isso que você diz. Eu vejo que nós temos condições de acolher, eu vejo sim, que nós temos condições. E isso não vai atrapalhar o atendimento ao cidadão, não vai? Não, porque poucos demandam... Cidadão local, eu me refiro. Cidadão local. Poucos demandam tanto assim os serviços locais. Né? O que é o grande foco é a autonomia financeira, é o trabalho, é a geração de renda,
para bancar sua sobrevivência e também muitas vezes de parentes que estão longe. Daniela, eu acho que esse é um ponto importante para a gente retomar sobre a questão dessas percepções equivocadas e tanto que alguns dos estudos que são feitos hoje no meio acadêmico, eles estão procurando entender como é a questão dos refugiados e dos imigrantes está sendo apresentada e como isso bate na sociedade, porque aí isso já aconteceu também em outros países, essa percepção de que o imigrante veio para roubar o lugar do nacional. E tem estudos que mostram que isso não procede. E muito pelo contrário, se a gente consegue trabalhar isso e mostrar, e quanto mais a sociedade conseguir acolher, quer dizer, o trabalho sim é uma parte super importante, mas tem algumas experiências que eu acho que tiveram um resultado melhor, pelo que a gente observa, né, da análise das experiências anteriores, que é quando tu consegue também que esta pessoa, e não só ela chegue sozinha, mas que ela encontre naquele local onde ela está sendo acolhida alguma estrutura social, pode ser como o caso dos próprios venezuelanos, eles já estarem se organizando, ou dos senegaleses, ou em alguns lugares foi ter uma comunidade da mesma religião, enfim, algo em que ele consiga também ter uma outra vivência, porque a ideia também não é que ele seja um segregado dentro da sociedade gaúcha, da sociedade porto-alegrense, né? Dentro ele tem de um que outro ter país, uma participação, e eu acho que isso é um ponto para a gente trabalhar. Sim, claro que sim. Vocês concordam que a gente está preparado para receber, respondendo a pergunta que eu fiz lá na abertura do programa, o que vocês acham? Está preparado ou está se preparando? Eu diria mais no processo de estar se preparando. Se nós tivéssemos, porque a questão imigração, ela demanda respostas imediatas, mas pelo fluxo que veio, da forma que veio, realmente a gente tem que admitir que nós estamos num processo de organização. Para nós, neste momento, ter uma agenda de reuniões em que a gente fez a escuta, né? No caso dos haitianos e senegaleses, pela questão da informalidade no comércio e quanto isso está afetando até desemprego no próprio comércio. Então, para evitar, nós estamos numa situação mais de uma prevenção, nós temos que evitar que haja até conflitos, né? Em função disso, sentamos numa mesa e ficamos muito felizes de sermos procurados pela FEComércio para sentarmos numa mesa, porque a preocupação deles é dizer: queremos dialogar, queremos acolher, mas queremos saber de que forma a gente faz. E chegamos à conclusão que precisamos ter estratégias e que a estratégia mais adequada seria, primeiro, essa escuta. Nos digam o que vocês querem, o que é um emprego digno para vocês, como sair dessa informalidade, como nós podemos qualificar mais essa mão de obra. E agora tivemos essa reunião com eles, fizemos essa escuta. Fizemos com a FEComércio a escuta de todas as preocupações. Próximo passo agora, já que tu falasses concretamente. Próximo passo, nós temos uma nova reunião com os representantes senegaleses e haitianos. A própria Cibai veio para a mesa conosco, né? Que eles têm toda uma história nesse sentido. Para quê? Para ouvir exatamente mais pontual o que exatamente eles querem, que cursos eles querem, porque aí nós vamos ver, tantas vagas precisamos no Sebrae para fazer isso, tantas vagas a Fiergs precisa, e aí nós vamos ter concretamente algo a oferecer e dizer, isto vai ser o caminho para sair da informalidade. Temos órgãos parceiros do próprio governo conosco, né? O PROCON é parceiro porque ele quer também, nesse sentido, ver formas de evitar essa informalidade, né? Então, porque legalmente todos esses imigrantes estão aqui. É uma situação legal. O que não está irregular seria o comércio informal. A forma da sobrevivência. O que gera riscos, porque a gente sabe, eles podem ser cooptados, de repente ter até uma situação de trabalho escravo, né? Nessa informalidade. Vide os casos dos bolivianos em São Paulo, né? Exatamente. A gente já tem esse histórico na parte têxtil. Qual é a tua opinião, seu Guilherme? O senhor que está aqui mais silencioso, com 4 mulheres, fica mais... Privilégio. Não, eu concordo com nós da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte, e também temos essa
essa postura de exatamente sermos responsáveis pelas ações de articulação dessas políticas, né? Então, assim, isso que eu vinha colocando anteriormente, não adianta aderirmos agora ao plano de interiorização, né? Sim, temos algo para oferecer concreto. Sim, exatamente. Então, assim, esse esforço que estamos fazendo é exatamente a gente poder estar, eu acho que com essa experiência dos haitianos, né, que gerou todo um know-how, toda uma expertise nessas instituições, a gente não está repetindo as experiências errôneas, né, essas coisas que também foram bem complicadas e que geraram exatamente essa experiência, né? Então, um pouco dentro dessa perspectiva que a gente vem reunindo, acho que, né, isso que comentaram dessa reunião de hoje do Fórum Permanente da Mobilidade Humana, da nossa próxima reunião do Comirate, onde essas pautas estão sendo tratadas, e que exatamente a gente seja bem sincero, né, de colocar essa pauta com uma boa tranquilidade, né, para discussão e ver que cada instituição tem a aportar e como que as oportunidades que estão sendo oferecidas, né, pelas instituições que podem estar financiando, né? Então, tanto do governo federal, tanto iniciativas governamentais, quanto de instituições internacionais e eu acho que isso que a Maria da Graça traz é fundamental, né? Essa articulação com o FEComércio, com o Sistema S, né? A gente poder estar integrando, né, esses setores do trabalho também, governamentais, para a gente poder ter um olhar focado em quais são as demandas, né? Onde é que está o gargalo, onde é que estão os desafios, né? Para a gente poder estar encarando isso com qualidade e que as pessoas chegam aqui e realmente sejam acolhidas e tenham, né, um direcionamento para a sua autonomia, né? Claro. Então, acho que essa é a grande preocupação, porque se fosse para aderir de qualquer forma, nós já teríamos aderido, né? Então, a gente tem as nossas debilidades, assumimos as nossas responsabilidades, sabemos, né, da complexidade. E exatamente, estamos, né, nessa construção desse desafio de avançarmos. Então, isso que a gente vinha colocando lá no início do programa, que nós não temos esse aparelho público de um albergamento emergencial, né? Isso é fundamental para que as pessoas cheguem, né? Então, quais são as formas alternativas, né? Como é que a gente pensa isso em termos de aluguel de espaço? Vamos buscar reformar vagas, né, em alguns lugares. Exatamente. Mas não concretizar. Eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se é bobagem, mas preciso fazer. A hospedagem solidária, exemplo do que acontece nos grandes eventos, isso seria viável em relação aos refugiados e imigrantes? A família que tem lá uma edícula na sua casa ou uma dependência disponível, ela teria como oferecer? Isso seria viável ou é bobagem mesmo? Não, isso já ocorre, né? Eu acho que isso que a Karen comentava, os próprios, né, compátridas, assim, eles são Não, mas eu falo dos locais, do cidadão também local. ocorre. A gente tem alguns exemplos. Ocorre de maneira, assim, informal, não é sistematizado, não é um programa. Não é uma política pública, não, né? é. E também acho que a nossa comunidade, a nossa sociedade, falta um pouco a cultura desse tipo de coisa. Tem muito medo de receber pessoas estranhas e tal. Mas, assim, é uma alternativa interessante. Se de repente vocês lembram que nos grandes eventos acontece isso, sim, né? Nos grandes hospedagem solidária. Fóruns, hospedagem. Então, são sistemas que já existem que a gente pode aproveitar. E se a gente resolver propor isso no desenho desse programa Porto Alegrense de Interiorização, Programa Gaúcho, pode ser que seja oferecido também. Eu queria comentar sobre a empregabilidade naquele evento do dia 27, lá, que o BRDE foi o anfitrião. O diretor do BRDE fez uma colocação hiper importante e inédita de incentivo às empresas a ofertarem vaga de trabalho para migrantes e refugiados. Uma coisa o BRDE é um banco, né? Ele tem todo um viés absolutamente voltado para mercado, para economia e tal. Então, ele disse assim, que tal se a gente promovesse um incentivo para as empresas que tomam créditos do BRDE, e o BRDE poderia sugerir que essas empresas, então, em contrapartida, ofertassem vagas para migrantes e refugiados nas suas empresas. Então, empresas tomadoras de crédito no BRDE, elas seriam incentivadas a ofertar emprego
isso é maravilhoso, isso é uma contrapartida. E daí, o que a empresa ia ganhar? Ele poderia ganhar, talvez, esticar um pouco a questão do tempo de pagamento do crédito, o prazo, o percentual de juros. Eles iriam estudar de que forma concreta esse incentivo reverteria para as empresas. Eu achei fantástico isso. Eu nunca escutei nenhum banco, né, ofertar esse tipo de coisa. Então, essa sugestão foi levada para a Casa Civil e para o MDS, para que isso se torne realmente se concretize, um acordo, uma cooperação. Eu acho que tu já estavas lá, Guilherme, quando o diretor falou isso, foi na parte da manhã, sobre a empregabilidade, de que forma que eles gostariam de incentivar isso aí. Eu, em 15 anos de trabalho, nunca escutei de uma instituição financeira fazer esse tipo de incentivo. Então, tem um esforço semelhante que é do trabalho do CAN, em Caxias, né, Centro de Acolhida Imigrante, que também tem todo um esforço de um selo, né, do empreendedor, do empresário amigo do imigrante. Sim. Então também um modelo que a gente poderia estar, que é isso. Qual é a contrapartida ao empresário, né, que quer aderir, que quer ter essa ação humanitária, essa ação, estratégia, exatamente. pouco, acho que são coisas a ser pensadas. A doação de coisas, ela pode não ser pontual. No momento que tu cria contrapartidas e estratégias, aquilo entra na rotina das empresas, entra na rotina de uma política pública, né? O empresário, tu quer algum tipo de incentivo? Não, mas se eu tiver um certificado, um selo, né, no meu produto, que eu posso dizer, empresa amiga do refugiado, amiga do migrante, né, que dá oportunidades. Isso é um reconhecimento público super importante. Com certeza. Que vale muito mais do que um dinheiro, que muitas vezes a empresa nem precisa, mas ele gostaria de ter um reconhecimento público sobre isso. Você falou de Caxias do Sul, o Centro de Atendimento de Caxias é referência, né? Ele, pelo menos, é modelo. Sim, coordenado pela irmã Maria do Carmo, que é das religiosas calabrinianas também, que já tem por vocação exatamente esse trabalho, da mesma forma que é na rodoviária aqui em Porto Alegre, que é da mesma congregação ali do Cibai Migrações. Então, nós temos uma rede bem interessante, e no Brasil todo tem uma rede de Rede MIR, que é a Rede de Imigrantes e Refugiados para Proteção e Integração. Então, são mais de 60 instituições consolidadas que trabalham com essa rede de proteção. Denise, quer agregar? Eu lembrei uma outra estratégia também que foi usada em alguns lugares, que foi também oferecer como uma das oportunidades de primeiro trabalho para os imigrantes. Isso foi feito em São Paulo. Um aluno nosso ele tocou por conta o projeto, que é que esses refugiados, esses imigrantes, que eles também proporcionem aulas de idiomas, eles serem os professores. Então, eles estão ensinando o idioma e questões ligadas à cultura para os locais. Então, isso tira também eles de uma posição de ficarem ocultos, escondidos, e proporciona uma convivência, uma troca que contribui para diminuir essa questão dos preconceitos, eles também se sentirem valorizados, ocuparem uma posição mais inserida dentro da sociedade, e é uma outra forma que já foi testada, que deu resultados. Claro que isso é para um grupo pequeno, né? Então, eu acho que tem muito desse trabalho quase de formiga, artesanal às vezes, para se conseguir dar conta, né? Então, são 50 pessoas que Porto Alegre pode acolher, para aquelas 50 é muito, tá? E é preferível que se traga, então, se traz as 50, se faz um bom acolhimento, né? Se divide essas responsabilidades, é uma forma de se começar, num momento em que, às vezes, no mundo, muitas portas se fecham. Tá? E, às vezes, são países em situação pior, digamos, economicamente pior, são os que acabam recebendo e acolhendo essas pessoas. A solidariedade entre dos países emergentes, muitas vezes mais vulneráveis. Claro, não. E a gente lembra dos episódios da Itália, da Europa, enfim, com navios ali quase à deriva, Síria. Né? A Síria. Você falou antes, Denise, que lá na universidade, em muitos momentos, vocês têm se organizado exatamente para fazer campanhas emergenciais de alimentos e tudo mais.
ainda esse recolhimento de alimentos e produtos de higiene é bem-vindo, esse tipo de atitude? Sim. Como é que a pessoa pode, o cidadão pode fazer para... Se eu, por exemplo, estou disposta a ajudar de alguma forma, onde eu levo, para quem eu encaminho isso? Nós fizemos campanhas também através das escolas jesuítas e da universidade, inclusive de celulares usados, para que as pessoas possam chegar e se comunicar com seus parentes, né? Nós fizemos e encaminhamos as nossas doações todas para o Cibai Migrações, ali na Barros Cassal, na Igreja Pompeia. Porque eles têm uma estrutura, tem voluntários, tem pessoas que lavam as roupas, consertam, arrumam, que fazem a triagem dos alimentos e também a quem necessita, né? Fazem a entrega. Nós, da nossa instituição, que nós não temos hoje um posto da SAVE para fazer isso. Então, nós promovemos campanhas e conduzimos lá para o Cibai. Tá, mas o cidadão, ele procura... A universidade, por exemplo, a Uniriter, tem algum posto de recolhimento? Não. Nós fizemos campanhas pontuais. Tá. Até porque, como eu disse anteriormente, né, o foco da universidade, claro, tem um que é a pesquisa e o outro é dar o atendimento... e que não deixe estas pessoas dependentes da doação, né? O Sim. nosso foco muito mais é capacitação. Às vezes, articular diversos cursos da universidade para oferecer capacitação, solucionar, assim como a Uniriter e outras universidades também fazem, tentar solucionar essas questões que impedem ou dificultam o acesso por causa da questão dos documentos, para ele ter acesso a outros direitos, mas a gente, às vezes, ao receber e atender famílias que têm problemas, a gente não pode fechar os olhos para isso. Claro. Então, já se recolheu roupas, material escolar, né? E aí se faz aquela campanha pontual e a gente, às vezes, para tentar dar o básico para aquela família ali que está sendo atendida. Muito bem. Olha, a gente tem o espaço... O fechamento, enfim, de tudo que nós tivemos a oportunidade de analisar hoje. Então, eu vou pedir, por gentileza, que os nossos convidados façam suas considerações finais. Só precisamos ser um pouco breves. Agora é 1 minuto e meio, mais ou menos assim. Eu vou começar com você, Maria da Graça. Por favor. Olha, em primeiro lugar, já que eu não fiz no início, eu quero fazer no final um agradecimento por essa oportunidade de estar aqui presente nesse programa, te encontrar e conversar com colegas que a gente já se encontrou em outros espaços e dizer que o primeiro ponto fundamental que é comum a todos nós aqui frente a essa complexidade do tema é essa atitude, essa postura de abertura e de diálogo. E eu acho que, enquanto governo do Estado, nós temos essa postura, fizemos essa escuta, queremos escolher, buscar alternativas, pensarmos em agenda, mediar essas conversas, termos o espaço do nosso trabalho no nosso departamento para esses encontros, participar, ter assento ativo no Comirate Municipal e ver que, se nós não tivermos pessoas como nós, enquanto instituições, abertas a sentarmos juntos, a dialogar e pensarmos intersetorialmente frente à complexidade desse social, tanto comprometemos o acolhimento, a inclusão, como a própria redução de violência e da promoção de uma cultura de paz, porque eles buscam isso também, claro que sim, por saírem de espaços violentos. Verdade. E nós também resgatamos o valor da hospitalidade, que é marca do nosso Estado, na medida em que propomos ações e redes que fortaleçam essa prevenção da violência e a promoção dessa cultura de paz. Principalmente quando se pensa na questão trabalho, na questão dignidade, na questão autonomia, e direitos humanos é direitos de todos nessa diversidade, né? Que bonito ouvir isso, que a gente possa realmente multiplicar esse pensamento, esse sentimento e essa atitude, né? Guilherme. Então, também agradecer, né, a oportunidade na RDC TV, aqui no Conversas Cruzadas, Cruzando as Conversas, perdão. Não tem problema. Cruzando as Conversas, que é na verdade, conversas cruzadas, cruzando as conversas, a coisa é uma grande troca. Grande teia, né? Eu acho que nessa linha de que a Maria da Graça estava falando, essa rede, né? Então, nessa mesma linha, né, eu acho que estamos fortalecendo, eu acho que todos aí são testemunhas, né, das pessoas que participam aí
Comirate, né, e que estão vendo esse esforço da gestão municipal em avançarmos, né, nessa questão, nessa pauta que tem toda essa complexidade que nós ao longo do programa hoje trabalhamos, né, que também não é um público unívoco, né, um público, e sim que tem a sua diversidade gigantesca de nacionalidades, de contextos, de realidades socioeconômicas, né. Lembrando também que temos esse migrante empresário, né, que tem um poder aquisitivo gigantesco, né. Então, né, deixar esse recado de que estamos de porta aberta, né, na Diretoria de Direitos Humanos, então deixar também nosso contato aqui, o 3289-2071. 3289-2071. Isso, perfeito. Estamos, né, trabalhando, empenhados nesse sentido. Perfeito. E que estamos, né, nesse sentido de acolher essas sugestões, essas propostas para compor, né, essa rede e estarmos avançando. Eu também não deixei o contato, também seria importante, favor, no nosso Departamento de Direitos Humanos e Cidadania, 3288-7359. 3288-7359. Karim e Denise, por favor. Bom, nesse momento, agradecer também a oportunidade de falar, de dialogar, trocar experiência e de contribuir, né, junto com o poder público para essa criação para a promoção e criação de políticas específicas, porque o nosso trabalho da SAV ele é bastante voltado para incidência e sensibilização. Nós fazemos isso com vários segmentos de públicos e queremos fortalecer isso através das nossas redes, de novo a nossa rede através do fórum. Então, também aqui eu considero que eu represento também o conjunto, o coletivo de instituições do Fórum Permanente de Mobilidade Humana, que é esse fórum comprometido com a causa, informal, mas altamente comprometido, e dizer que nós estamos também à disposição do poder público para contribuir com as nossas experiências e realizar e colocar o Porto Alegre dentro desse acolhimento, dentro desse programa também de interiorização e de outros projetos que possam vir também. Claro, tão necessário tudo isso, né, Denise? Bom, gostaria de agradecer o convite, né? Eu sou muito mais aqui pesquisadora do que uma executora, né, desse tipo de políticas, mas eu acredito que as universidades em geral estão abertas para esse tema, né? Eu acho que estão de portas abertas também para talvez receber demandas do poder público, do restante da sociedade civil, para que a gente consiga aprofundar esses estudos, né? No momento eu particularmente tenho trabalhado um pouco com essa questão de como a sociedade está lidando com isso, como é que a imprensa está trabalhando no tema, e eu acho que o fundamental disso, do que eu tenho visto até agora, também é a gente conseguir ampliar o espaço de fala para os imigrantes e os refugiados, né? Então, quem sabe aí em outras oportunidades a gente possa ter um deles presente entre nós, né? Falando sobre a sua experiência, contando essas suas histórias de vida, que são muito ricas, né? Eu acho que o fato do Rio Grande do Sul estar recebendo esses outros grupos, esses novos fluxos migratórios, pode ser algo extremamente positivo para o nosso crescimento também. Eu concluo dizendo que a nossa população saiba entender isso, todo este aspecto positivo que uma migração pode trazer, sim, para uma outra cultura local, como é o caso da nossa. Estejam certos que o trabalho de vocês ajudou muito a compreensão da temática e certamente ajudará muito a solucionar essa questão e os desafios que ainda estão por vir. Não tenha dúvida. Obrigada mais uma vez, Maria da Graça, Guilherme, Karim e Denise. Uma alegria essa conversa. Para você aí de casa, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência, e o nosso Cruzando as Conversas volta amanhã, 10h30 da noite. Boa noite para você.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.